Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo simpósio de tecnologia em agroindústria, organizado pelo IF Baiano Campus Guanambi, Ciência e Inovação a serviço da agroindústria. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ícaro Cazumbá, sou professor dos cursos de nutrição e gastronomia a nível de graduação e pós-graduação aqui em Salvador, Bahia, e vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Eu trabalho um pouco com punks, desenvolvimento de novos produtos, alimentos funcionais, e vou compartilhar algumas coisas que a gente já desenvolveu em algumas pesquisas do meu grupo de pesquisa aqui em Salvador. Antes de tudo, eu queria muito mandar um grande abraço a todos os meus conterrâneos, pessoal de Carinhanha que está aí assistindo, meu grande abraço, saudade da minha terra. Quem encontrar minha mãe por aí, mande um abraço e diga que eu estou com muita saudade. Mande um abraço de máscara, afastado todo mundo, tomando cuidado. Sempre assim. Então, meu grande abraço a todos vocês e um grande abraço também para todos que estão aqui me assistindo, né? Que vieram assistir um pouquinho das minhas experiências sobre as punks. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo novo, que não é tão novo. Acho que a grande maior parte dos avós da gente, de algumas mães, de alguns parentes, já utilizavam as punks. Talvez não com esse nome, mas já utilizavam os mesmos há muito tempo. Bom, então o que acontece? A gente vai falar, né, do Mato à Mesa, experiências práticas com punks em novos produtos. Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma pigarreada porque eu estou um pouco gripado, mas não é coronavírus, é gripe mesmo. Bom, o que acontece? Esses novos produtos que eu trabalho, a gente chama ele de alimentos funcionais. Por que alimento funcional? Porque ele tem uma aplicabilidade, ele tem uma funcionalidade no nosso organismo. Então, os primeiros estudos com esses alimentos funcionais começaram no Japão, lá na década de 80. Por que o Japão desponta nesse tipo de tecnologia? Porque eles aqui têm a população mais antiga do mundo. Então, eles investem em qualidade de vida, sabendo que uma grande maior parte das questões relacionadas à saúde vem do processo alimentar. Então, eles têm muito aplicado esse tipo de característica nas suas atividades. Então, lá no Japão é que surge a primeira definição do que seria alimento funcional, que são alimentos com componentes, com atividades fisiológicas, que desempenham funções benéficas à saúde, além de funções básicas da nutrição. Ou seja, não é simplesmente encher barriga. Ele tem uma aplicabilidade em algum ponto. A gente sabe que a gente já ouve falar isso há muito tempo. Se a gente consumir ômega 3 ou ômega 6, vai melhorar tais e tais características. A gente tem sempre na televisão alguém fazendo alguma propaganda de algo relacionado. A gente tinha uma mulher que antes vendia iogurte, que agora vende ômegas e assim sucessivamente. Mas tem esse tipo de característica, ele tem uma aplicabilidade, ele tem uma funcionalidade no nosso organismo. Segundo o governo japonês, ele tem um destino específico, né? Ele tem um fundo de garantia, um fundo de investimento específico para buscar questões de saúde, pensando nessa questão da alta expectativa de vida, já que a população japonesa vive mais. Então, eles investem em melhoria da saúde, pensando nessa melhoria da qualidade da expectativa de vida. E lá é que surge o primeiro Health and Welfare Ministry, que é o Ministério da Qualidade de Vida, né? Com uma secretaria específica para alimentos funcionais. Então, lá que surgem as primeiras definições, as primeiras características e onde surge a primeira regulação. Então, surge a regulamentação, o primeiro processo afirmativo a partir desse momento. Então, tudo tem início lá no Japão a partir desses primeiros estudos. Caracteristicamente, né, os alimentos funcionais, eles têm funções específicas, sejam elas imunológicas, como mecanismo de defesa biológico, prevenção e tratamento de alguns distúrbios e doenças, enfim, melhoria física, mental ou de condições gerais de saúde, ou retardar os processos de envelhecimento. A gente já ouve desde muito tempo as nossas avós dizendo que se você comer tal coisa, você vai ficar forte, você vai ter uma saúde boa. Ela já aplicava os conceitos de alimentos funcionais desde essa época. Então, ela já tinha uma expertise sobre o que ela estava falando. E o International Life Science Institute
of North America, eles trazem justamente que o alimento funcional, né, eles possuem componentes fisiologicamente ativos que beneficiam a saúde das pessoas, além de promover o que a gente chama de nutrição básica. Então, lembrando o que eu falei, alimento funcional não é simplesmente encher barriga. Ele tem que trazer um outro aspecto de melhoria da saúde em geral. No Canadá, né, a gente tem um diretório específico voltado para a saúde e alimentos, onde ele traz que o alimento funcional ele é semelhante a qualquer alimento convencional, desde que ele esteja incluso dentro da nossa dieta habitual, que nosso organismo tenha capacidade de digerir esse alimento, né? E justamente evitar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e além de funções nutricionais básicas em geral. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Então, não esqueça, alimento funcional, ele vai além um pouco do que simplesmente nutrir as pessoas. Ele tem uma afinidade no organismo, ele tem uma aplicabilidade do nosso corpo muito mais específica. No Brasil, a legislação ela não define o que é alimento funcional. Ela deixa um pouco à mercê de outros tipos de legislação. Mas ela define o que a gente chama de alegação de propriedade funcional ou de propriedade de saúde. E estabelece algumas diretrizes para isso. Professor, mas aqui não ia falar de PANC, por que o senhor está falando dessas coisas? Porque assim, gente, lembrem que a PANC ela já existe. Então, hoje em dia, a aplicabilidade dessa PANC é na criação de um novo produto. E para mim, não é simplesmente criar um produto novo. Esse produto novo ele tem que ter uma funcionalidade diferencial. Então, segundo a resolução 18 de 99 da Anvisa, ela traz que todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da sua dieta usual, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem prescrição médica. É simplesmente aquele alimento que vale fazer bem. Então, isso é a alegação que a Anvisa traz sobre essa questão do alimento funcional aqui no Brasil. Não são permitidas alegações que façam referência à cura ou prevenção de doenças, como a determinado alimento que você vai se curar de tal problema. A gente sabe que existe 1001 coisas, né? Periodicamente, a gente vê muitos exemplos na mídia. Hoje, como a gente está vivendo na era das redes sociais, a gente observa que nas redes sociais, cada dia está mais presente diversos tipos de fórmulas mágicas para emagrecimento, para cura de doenças, para melhoria de estados nutricionais e uma série de outras coisas. Então, o alimento funcional ele não vai lhe prometer nada, ele vai cumprir, mas ele não cumpre o que ele não pode prometer. Está entendendo? Está confuso? Não fique confuso. Simplesmente o alimento funcional é aquele que vai melhorar seu estado de saúde. Ele não vai lhe curar, ele ajuda a melhorar o seu estado ou prevenir certos tipos de doenças, como a gente vai ver. Então, eu tenho alguns critérios para esse alimento ser classificado como funcional. Por que existem esses critérios, pessoal? Porque hoje em dia todo mundo faz um bolinho, fiz um bolo de banana, botei um pouquinho de canela em cima, é fit. Que agora é moda, é bonito você dizer, não, meu bolo é fit. É marmita fit, fit funcional ainda por cima. Então, existem alguns critérios para que eu realmente possa dizer se aquele alimento é funcional ou não. Não é simplesmente, um exemplo bem clássico, sanduíche natural. O pessoal vai lá vendendo um sanduíche natural que é feito com presunto, maionese e um monte de outras coisas que tem ali dentro. Por que ele é funcional? Porque tem uma cenoura ralada. Ralou uma cenoura dentro do sanduíche, ele é funcional. E tá longe de ser isso, né, minha gente? Então, a gente tem que rever esses princípios e, legalmente falando, para ser classificado como funcional, ele deve ser um alimento do nosso dia a dia, né, da nossa dieta usual, mas não é porque você come feijão com fato que o feijão com fato vai ser funcional, viu, minha gente? Vamos se adequar aí, mas ele tem que estar presente no nosso dia a dia. Ele tem que ser composto de substâncias naturais, algumas vezes com elevadas concentrações ou presentes em alguns alimentos que normalmente a gente não supriria em condições convencionais. Não ser apresentado como cápsula, comprimido ou suplemento, que aí já é uma outra classificação.
são os chamados nutracêuticos, ter efeito positivo à saúde, além do valor básico nutritivo. Ele tem que ter alegação de propriedade funcional comprovado cientificamente. Ah, esse negócio é bom. Pronto, quem está dizendo? Ícaro que está dizendo. Ícaro não é ninguém na fila do pão. Ícaro tem que provar que aquele negócio é bom. E aí ele prova como? Fazendo análise e mostrando por evidências científicas que realmente é bom. E pode ser um alimento no qual a bioatividade de um ou mais componentes tenham sido modificados. Então, posso modificar um pouquinho aquele alimento que eu estou criando a partir desse princípio para que ele se torne funcional, que são os exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, não é simplesmente utilizar a punk. Eu utilizo a punk e transformo um produto que já existia da nossa dieta usual em um alimento funcional através da punk. Então, acompanhe que vocês vão ver os exemplos. Sendo que a gente tem a excreção dessas substâncias no geral, né? Dessas substâncias funcionais por vias urinárias, como, por exemplo, vou dar um exemplo bem característico. Que se você suplementa determinado alimento, eu tenho que ter a capacidade corpórea de estar excretando por vias urinárias ou por vias de excreção convencional essas substâncias que eu estou inserindo dentro do alimento. Então, se eu faço a suplementação da matriz alimentar, eu tenho que estar indicando as diferenças da biodisponibilidade em função das formas com que os compostos bioativos estão ligados nesse alimento. Então, simplesmente não é colocar uma substância num produto. Eu tenho que garantir que depois meu corpo vai ter a capacidade de excretar essa substância. Então, funciona mais ou menos dessa forma. E aí, justamente por conta dessa definição, gente, é que eu pensei nas punks. Porque, assim, se eu uso um produto natural que tem substâncias conhecidas naturalmente, a chance de meu corpo ter uma maior facilidade de excreção dessa substância é muito maior. Então, facilita dessa forma o processo. Detalhe, lembra que eu falei agora há pouco que ele não pode ser apresentado na forma de cápsula? É justamente por isso. Porque se ele estiver na forma de cápsula, ele tem uma característica de que o alimento, a substância presente dentro dele, ela foi isolada. E uma vez a substância isolada, eu tenho como vantagem aplicabilidade dela. Mas se eu tenho uma substância isolada, ela não é mais um alimento funcional. Ela é o que a gente chama de nutracêutico, que são suplementos dietéticos que são apresentados na forma de cápsula com a substância concentrada desse agente bioativo. Por exemplo, cápsulas de ômega 3, cápsulas de licopeno ou tablets dessas substâncias. Então, tudo que é apresentado na forma de cápsula ou na forma de tablets ou a substância isolada, eu não chamo mais de alimento funcional. Eu chamo de nutracêutico. Como assim, professor? Exemplo básico. Sardinha. Você come sardinha porque ela é rica em ômega 3 e ômega 6. Perfeito. Ela é um alimento funcional, porque ela tem um ingrediente bioativo que vai causar uma função importante no seu corpo. Ponto. Agora, se eu consumo a cápsula do ômega 3 ou do ômega 6, eu já estou consumindo o nutracêutico. Não é mais um alimento. É uma cápsula. Percebam bem isso, gente. Alimento funcional é alimento, é alguma comida que a gente tem. O nutracêutico, ele é uma cápsula, ele é um comprimido, ele é um tablet, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a gente tem essa como as principais diferenças. E as substâncias bioativas, né? Além dos nutrientes, essas substâncias que podem ser não nutrientes também, possuem ação metabólica ou fisiológica específica. Uma vez que os compostos bioativos, eles não são denominados como nutrientes, até o presente momento, segundo a vigilância sanitária, né? Mas eles têm efeito justamente nas funções vitais do corpo humano, que isso é indispensável. Então, hoje já se revisa essa questão de ser nutriente ou não, por conta dessa característica, mas a gente tem essa informação importante aí sobre esses compostos bioativos ou funcionais. Então, só para deixar bem claro, gente, alimento funcional, ele reduz o risco de você ter qualquer tipo de problema de saúde. Então, é um dos primeiros pontos que a gente tem.
E o nutracêutico, ele faz prevenção e tratamento de doenças. Então, se eu quero curar determinadas doenças, eu trabalho com nutracêutico. Se eu quero evitar o aparecimento de determinados tipos de doenças, eu falo do alimento funcional. No nosso dia a dia, o alimento funcional ele tem que estar inserido, porque ele é que vai trabalhar nesse processo de evitar o aparecimento de certos tipos de problema. Em compensação, o nutracêutico ele já tem que ser utilizado quando a patologia já exista. A pessoa tem dislipidemia, problema de colesterol. Então, normalmente, ela tem que tomar um nutracêutico para estar evitando outros problemas dessa patologia que ela tem. Então, funciona mais ou menos dessa forma. E aí, o que acontece? Nesse princípio, que a gente já conhece o alimento funcional, eu comecei a me interessar para a área chamada de desenvolvimento de novos produtos. Porque a gente observa que vários são os produtos que chegam no mercado e às vezes eu ficava me perguntando quem inventou isso? De quem foi que deu a ideia de botar esse negócio no mercado? Algumas são brilhantes. Óbvio. Outras são horríveis. Como, por exemplo, não sei se vocês observam ou se vocês prestam atenção nisso, mas tem determinados produtos que chegam no mercado que ganham o mercado e fica ótimo. Agora, outros que não duram. Vou dar um exemplo. Sem fazer propaganda, viu, minha gente? Guaraná Black. Alguém encontra Guaraná Black no supermercado aí para comprar? Não. Eu, pelo menos, não vejo mais. Porque foi um produto que foi criado, desenvolvido com uma temática específica, mas não vingou. Então, eu ficava me perguntando quem pensa nisso, quem desenvolve isso, e acabei me enveredando para a área desse tipo de temática em específica. Primeiramente, isso não era tanto do nutricionista, então eu já venci uma barreira primeira, que era da parte de desenvolvimento do produto não ser uma coisa típica do nutricionista. É mais típico do engenheiro do alimento, dos engenheiros de alimentos. Mas eu vi que a gente podia ter essa inserção. Afinal de contas, a gente também estuda para isso. Inclusive, eu vim para a área de nutrição por conta das aulas que eu tive na escola agrotécnica, no IFE, né? Que na minha época eu fiz curso de agropecuária e a gente tinha aula de beneficiamento da produção de produtos de origem animal e beneficiamento da produção de produtos de origem vegetal. Na minha época, com o professor Aureluce e com a professora Sinara. E quando eu caí nessa área, que eu me encantei, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida e tal. Só que eu tinha muito medo da área de exatas. Então, se eu fosse para engenharia, eu sabia que ia ter cálculos e outras coisas do tipo. E eu não queria muito me aventurar, apesar de não ser mau aluno, mas eu não queria me aventurar para a área de exatas. Então, eu falei, vou para a área de saúde, que eu consigo conciliar as duas coisas. E aí, nessa área de desenvolvimento de novos produtos, eu comecei a criar coisas, só que eu não sentia uma aplicabilidade, eu não sentia que aquilo tinha uma funcionalidade específica. Então, eu comecei a rever os meus conceitos pensando nisso. E uma das coisas que me fez pensar muito é minha origem, né? Eu venho de Carinhanha, como eu falei no início, né? Que é uma cidade do sudoeste baiano, aí vizinhozinho de vocês, quem está em Guanambi, outras pessoas estão assistindo em suas casas nas diversas regiões. Na minha época que eu estudei, eu tinha colega de tudo quanto era canto, até da Bahia, estudando aí na escola. A gente morava na escola, eu era interno na escola. E aí, quando a gente falava de apropriação, de cultura, de produtos locais, quando eu trazia a minha identidade, a minha cultura para cá, muita gente não conhecia. Quando se falava de gastronomia brasileira, baiana especificamente, se falava muito dessas comidas ricas em azeite. Então, eu tinha a tradição cultural nossa da região, não era valorizada, na verdade, pouca gente conhecia. A gente não pensava na valorização popular. Eu via que muita coisa da minha própria família estava sendo perdida pelo caminho. E muitas riquezas que a gente tem na região estavam sendo deixadas de lado. E que não estava tendo aplicabilidade. Então, quando a gente falava eu sou da Bahia. Quando fala de Bahia, o povo fala de Salvador e do litoral. A grande maior parte. Que aí vem com as culinárias do azeite. Tem ainda a questão de quem é do interior, do recôncavo baiano ou do sertão, que é nosso caso. A gente é muito mais sertão do que essas outras áreas. E nós temos uma miscigenação muito grande
da cultura alimentar, porque a gente tem uma culinária indígena muito forte, com milhos, raízes e algumas plantas medicinais. Eu digo que minha bisavó, minha gente, era assim. Você adoecia, eu dizia, ou você morre intoxicado, ou você melhora. Porque minha avó tinha um chá, tinha uma casca, um pau, uma coisa, para tudo que você tivesse. Eu lembro bem que uma vez eu tive uma crise de faringite. Lá, e minha avó disse que eu estava com a campainha caída. Eu digo, mas menino, não sabia nem que eu tinha campainha, quanto mais que ela tinha caído. Aí ensinou uma simpatia para fazer e realmente melhorava. O mais interessante era isso, que melhorava. Então a gente tem essa miscigenação dessa cultura. A gente ainda trouxe um agregado da culinária portuguesa, né, com a chegada dos portugueses na nossa região. Se vocês não sabem, nossa região é uma região muito antiga. A gente tem relatos que, por exemplo, a igreja de Carinhanha foi construída na época de Dona Maria I. Então, ela data de 1800 e lá vai. Então, a 1800 e lá vai a reforma. Então, nossa região é uma região muito antiga. Vocês observem pelos casarões que tem Monte Alto, em Caetité, em outras regiões especificamente. E ainda temos a culinária africana inserida nesse meio, que é o consumo dos pescados, dos mariscos, entre outras coisas, que para a gente não é nem tão forte. Por exemplo, aí a gente não tem um hábito muito de comidas de azeite, nem comidas que utilizem frutos do mar. Mas a gente ainda tem até o peixe, uma certa quantidade. Então, a gente tem muitas essas características. E aí eu queria trazer isso. Eu queria trazer um pouco da identidade cultural, uma valorização do produto regional para as minhas pesquisas. Eu digo assim, não, eu quero fortalecer a ideia de que eu vim do sertão. Eu quero fortalecer a ideia das minhas origens. E aí foi que eu fui pensando em como a gente poderia desenvolver. E aí vem uma característica bem específica. Isso aqui é um organograma básico de desenvolvimento de produtos. Quando você vai criar um produto em geral, você começa seguindo essas etapas. Você tem que ter uma ideia. Dessas ideias que você tem, você seleciona as melhores e você faz o desenvolvimento e o teste desse conceito, né? Desenvolvimento de marketing, estratégias, análise de negócio, o desenvolvimento do produto em si, para saber se ele é viável ou não. E além dos testes de marketing e comercialização. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Eu já tinha as ideias, eu tinha selecionado as ideias que eu queria e eu ia para o desenvolvimento do teste. Mas percebam que o desenvolvimento do produto e o teste com a população é lá na frente. Depois de ter passado várias etapas especificamente. E aí vem um outro insight que eu tive. Por quê, gente? Porque assim, eu começo as minhas análises com análise sensorial. Por que com análise sensorial? Porque assim, se o produto for ruim, ele não fica no mercado. Existe uma determinada camada da população que até consome um produto que não seja muito bom se ela tiver algum interesse nele. Por exemplo, o pessoal praticante de atividade física. O produto pode ser ruim, mas se disser para ele que ele vai ter um fortalecimento muscular, que ele vai melhorar o shape dele, ele até consome. Mas não é uma coisa prazerosa. Comida, ele tem muito esse aspecto interligado de que tem que dar prazer para você continuar no consumo. Que aí é onde a indústria derruba as pessoas. Porque ela usa de aditivos alimentares que dão felicidade ao você consumir e lhe viciam naquilo. Chocolate é um exemplo, refrigerante é um exemplo, os temperos do amor da vida, todo mundo sabe, né? Aqueles pozinhos mágicos que o povo bota nas comidas. Tem até um meme de uma menina que ela, agora eu vou fazer um arroz. Fazia lá, temperava, agora eu vou botar um temperinho de arroz, um temperinho de feijão, um temperinho de carne, um temperinho de salada. Cadê o tempero? Era tudo no pozinho, né? Um pozinho mágico que ela tinha. Essas coisas, gente, são extremamente viciantes. E a gente se torna refém dessas coisas. Então, minha ideia é criar um produto que vicie pelo sabor. Que ele seja bom, mas que vicie pelo sabor. Porque se ele não for bom, palatavelmente falando, eu não quero ele. Ele não serve para mim. Ele não serve. Porque a pessoa vai comer uma vez, porque ela sabe que faz bem para a saúde dela. Na segunda vez, ela vai repensar. Até come. Na terceira, ela não vai querer. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Então, eu comecei a pensar de trás para frente. Então, basicamente, eu comecei dali, do teste de marketing, do desenvolvimento do produto, para depois pensar as outras etapas. Eu refiz o meu organograma de desenvolvimento de produtos.
Professores aí, catedráticos de desenvolvimento de produtos, que me desculpem, mas eu fui ousado e meti as caras e fiz assim. Estou fazendo assim e por enquanto está dando certo. Então, eu começo o desenvolvimento dos meus produtos, criando o produto, né? Analisando ele para ver se ele é seguro do ponto de vista das substâncias que ele tem e vou para análise sensorial. Sabe por quê? Porque alimento funcional ele não é remédio. Alimento funcional é comida. Ele precisa ser bom, ele precisa ser saboroso. Eu não me interessa se a cápsula de ômega 3 ela é saborizada ou não. É uma cápsula. Mas aqui a gente vai falar de comida. E falando de comida, a gente tem que ter uma resposta favorável. Eu sempre digo assim, gente, olha, na hora que vocês forem criar um produto, o produto tem que ter gosto de comida de vó. Que coisa melhor, minha gente. Gosto de comida de vó. Ave Maria, é bom demais. Inclusive, saudade da minha também lá em Carinhanha. Uma galinhazinha caipira. Ô, coronavírus, vai embora logo. Vai esse coronavírus embora para mim ir em casa. Então, a gente tem esse tipo de característica. Mas vamos andar, porque eu tenho um tempo, né? Posso ficar aqui falando a vida inteira. Vocês estão marcando aí? Marque aí, viu? Na hora que der o tempo, me avise. Então, a gente começa pela análise sensorial. Todo o processo. E aí vem o uso das PANCs. Para quem não conhece PANCs, PANCs é uma sigla que significa plantas alimentares não convencionais. Essa é a definição do que a gente chama de PANCs. As PANCs em si, gente, elas estão mais presentes do que a gente imagina. Perceba que se você olhar para essa folha, você vai dizer, eu já vi ela. Na casa de minha avó tem uma folha dessa. Na casa do meu vizinho tem uma folha dessa. No mato que eu passei na rua, eu vi uma folha dessa. Então, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Eu digo que é uma forma de gourmetizar o que já era comum. Porque, como eu falei, punk já existe há muito tempo, mas a gente não tinha o hábito de consumo dela. Não era uma coisa tão comum da gente utilizar. Então, por conta disso, as pessoas não consumiam a mesma. Mas ela é uma coisa bem já utilizada há um bom período de tempo. Então, só relembrando, PANCs é uma sigla que significa plantas alimentares não convencionais. O mundo das PANCs, gente, é um mundo muito vasto. Eu não teria tempo suficiente para falar aqui exclusivamente das PANCs. Então, eu foquei nos produtos que eu desenvolvi. Se vocês tiverem interesse mais à frente de que a gente fale exclusivamente de PANCs, a gente pode ver um momento para falar sobre isso. Falem aí com os professores de vocês, falem com os organizadores, que a gente arruma um momento para que a gente possa falar. Mas nesse primeiro momento eu pensei, vamos focar nos produtos para abrir a mente do pessoal sobre esse consumo. Então essa folha aí, ó. Vamos começar pela taioba. Vocês podem conhecer por outro nome, ter outras características, mas aqui, por exemplo, se tiver alguém da zona rural, que o pai tem uma roça, preste atenção, principalmente o pessoal que mora aí por Seraíma, por Guanambi, que ali por perto, vocês vão ver morrinhos, vocês vão ver perto do curral esse tipo de planta. Perto do curral, perto da casa, no meio assim da mata. Essa planta que é a taioba. Taioba, minha gente, que é a Xanthosoma sagittofon. Não vou nem me atrever a ficar falando os nomes científicos, né, minha gente? Mas, enfim, a taioba é essa planta aí que ela tem uma característica de ter uma quantidade de proteína relativamente grande. Ela é rica em fibras e vitaminas do complexo B. Essa é a principal característica da taioba. Ela é uma punk. Por quê? Porque convencionalmente ninguém come a taioba. Ela tem essa característica. Então, convencionalmente ninguém se alimenta da taioba. Mas, apesar disso, ela é riquíssima em nutrientes e pode ser consumida. Então, ela tem essa característica. Como é que a gente cria alguma coisa a partir da taioba? Nosso primeiro produto foi um bolo de taioba. Que, assim, ele era rico em vitamina A, fonte de substâncias antioxidantes e principalmente fibra, mas cá entre nós. Ficou muito feio. Não sei se vocês concordam comigo, mas se eu passasse na beira de um curral e visse um bolo desse dentro do curral, eu tinha certeza que era um estrume de vaca. Tinha absoluta certeza, porque ficou muito feio. Então, assim, lembra que eu falei lá no início
Eu tenho que pensar na análise sensorial. O que é uma análise sensorial? Depende dos meus sentidos, da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, da minha audição. Visivelmente, que é como eu digo que é a segunda forma da gente comer uma comida. Primeiro a gente come pelo cheiro. Você está aqui no seu quarto, você sente o cheiro da comida, você... a comida está cheirando. Então você se alimenta já a primeira vez. A segunda vez é com os olhos. Você chegou lá, viu a comida e disse, ui, que delícia. Segunda vez que você come. E a terceira que realmente é pela boca e tal. Mas esse aqui, gente, já na segunda vez, olha, não foi não. Não gostei do aspecto físico, falei com o pessoal. Vamos ter que repensar, porque isso não é uma coisa sensorialmente positiva. Ele pode estar uma delícia, ele pode estar muito bom, pode ter 1001 características, mas sensorialmente ele não ficou muito bacana. Isso por quê? Porque ele tem alguns erros de produção. Então, vamos ajustar os erros de produção para depois a gente firmar o produto. Então, vamos seguir. Então, nosso primeiro bolo foi um bolo de taioba que tinha essas substâncias funcionais, como eu falei para vocês. Lembrando que essas substâncias que eu estou dizendo aqui, ó, todas são analisadas. E antes de fazer uma análise sensorial desse produto, a gente faz análise microbiológica. Então, sempre a primeira coisa que a gente faz é uma análise microbiológica para ver se ele está isento de substâncias, né? A gente segue o protocolo de produção de forma segura, seguindo todas as regras da RDC 216 e da RDC 275. E, posteriormente a isso, a gente faz análise microbiológica e a gente faz análise de contaminantes, para saber que ele não vai fazer nenhum mal aos seus consumidores. Mas de antemão ficou horrível. Tava tudo bom, nutricionalmente ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Ele tinha uma quantidade extremamente grande de fibra que para um bolo não é comum, mas não rolou, não vingou. Nosso segundo produto, gente, foi uma demanda que eu tive uma vez que eu fui em uma floricultura comprar algumas plantas. Eu sou maníaco das plantas, minha sala parece uma floresta. E aí eu vi ele jogando muitas rosas fora. A rosa, quando ficou meia murcha, ele estava jogando fora. Aí eu perguntei se não tem nada que possa ser feito com as rosas. Eles disseram que não. Normalmente jogam todas fora, porque quando não tem demanda, não tem como fazer o aproveitamento. Perdão. Não tem como fazer o aproveitamento e jogam fora. E aí vem a pulga na cabeça da gente. Falei, não, pronto, vou fazer uma geleia de rosas. E tá aí. A coloração dentro do produto é feita a partir das rosas vermelhas e eu consigo enriquecer ele com vitamina A, principalmente algumas substâncias antioxidantes e fibras também dentro do produto por conta dessa aplicabilidade. Então, eu utilizo as pétalas de rosa na produção desses produtos em si. Então, eu tenho uma vantagem muito grande na produção desse produto que eu estou utilizando. Aí, detalhe, uma outra linha de trabalho que eu tenho é de utilização de descartes vegetais. Então, tudo aquilo que para você talvez iria para o lixo, eu posso dar uma aplicabilidade nele. Então, eu trabalho muito com o que eu recebo de doação das feiras e ceasas, que seria tipo o centro de distribuição. Então, a primeira coisa quando eu começo um projeto, gente, é visitar a feira. Só que eu visito a feira no final da feira. Então, eu vou para olhar o que tem no lixo. O que está sendo jogado fora? Óbvio que eu não vou catar do lixo. Mas aí eu convenço aquele vendedor, aquele feirante, a me doar aquilo que ele jogaria no lixo, que eu vou dar uma aplicabilidade para aquele produto. Lembrando que eu estou utilizando descartes. Eu não estou utilizando produtos podres, ou ruins, ou mal cheirosos, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente utilizou os descartes das rosas para a produção da geleia. Tá aqui uma outra planta que eu tenho certeza absoluta que vocês já viram na vida. Principalmente em regiões, gente, que tem muita areia. Então, o pessoal da região de Malhada, aquela região ali do entorno, Pindorama, Malhada, que tem muita areia pelaquela região, tenho certeza que já viu a bedroégua por lá. Absoluta certeza. Que ela tem essa característica aí. Ela tem uma florzinha amarela, outras têm uma florzinha branca, e a gente só pede para evitar as que têm as flores roxas, porque elas têm uma substância que, se consumida em excesso, pode ser tóxica. Então, para evitar, porque seguro morreu de velho, para evitar, a gente pede para que a pessoa não consuma. Então, a gente tem a beldroega. Tem vários nomes, né, minha gente? Tem vários nomes. Eu lembro que, quando eu morava em Cariã, meu pai utilizava muito isso aí para dar comida a porco.
teve uma época, né, que pobre é assim, quando não tem o que fazer, inventa. Meu pai resolveu criar um porco dentro de casa. Dentro de casa, assim, no quintal, né? E aí nascia muito essa plantinha no quintal. E era o que o porco mais comia, eram essas plantinhas. Ele praticamente capinou o quintal todo comendo essa plantinha. E ela, minha gente, tem um monte de substâncias funcionais dentro dela. É uma mina de ouro do ponto de vista da nutrição. E que a gente não usa. É comida de porco, é mato, se joga fora. Garanto, pode prestar atenção no entorno de sua casa que você vai achar dessas plantinhas por aí. Então, a gente tem essas características aí desse produto. Pessoal de Carinha, pode olhar ali pela rua da pista. Agora que eu não sei, que me falaram que estavam calçando algumas ruas, mas se vocês prestarem atenção, se a rua for de terra, vocês vão encontrar ela pela rua. Muito dela. O que é que a gente fez com a Bedroego? A gente fez primeiro uma panqueca, que foi essa panqueca funcional aí. Nesse primeiro momento, essa panqueca foi inserida, foi como proposta para alimentação escolar, porque ela é fonte de ômega 3, ela tem funções de ser antiglicêmico, anti-hemorrágico, né? Rica em vitaminas A, B e C. Gente, só me desculpe em uma coisa. Antiglicêmico tem um hífenzinho ali, viu? Desculpa que é o Mobral do supletivo noturno, mas normalmente ele tem esse traçozinho ali. Um erro de corretor. Então, ela é fonte de ômega 3, ela funciona como antiglicemiante, anti-hemorrágico, rica em vitaminas, principalmente A, B e C. Sem falar que eu posso adicionar dentro dela algumas outras substâncias que também sejam funcionais. Então, eu tenho esse aspecto positivo em relação à mesma. Então, ó, só efeitos positivos aí em relação à Beldroega. Ponto bem importante em relação à mesma. Um detalhe. Eu não tinha gostado muito dessa coloração verde, porque eu acho assim, como era para alimentação escolar, a tendência das crianças rejeitarem essas coisas que são muito verdes ou são chamativas nesse sentido. Mas a gente fez uma campanha junto que era a panqueca do Hulk. Se você quisesse ficar forte como o Hulk, você tinha que comer a panqueca do Hulk. Olha, tão verde quanto o Hulk e colou, viu? Os meninos comiam e realmente assim, visivelmente ela tem esse impacto da coloração, mas o sabor faz toda a diferença também. Empolgado na Beldroega, a gente ainda fez algumas empadas, que ela é feita basicamente com com amido de mandioca, a empada, em vez de utilizar farinha de trigo. A gente utiliza óleo de coco para dar consistência à massa, para não utilizar muita manteiga, porque para quem não sabe, na confeitaria essa massa de empada a gente conhece popularmente como massa podre, porque ela utiliza uma quantidade muito grande de gordura e tem que ser muito pouco trabalhada, né? Para que a gordura não comece a derreter e formar o produto. Então, a gente fez com essas adaptações e o recheio da empada, perdão, ali tá panqueca, mas é empada, é de Beldroega. Aqui é só uma outra foto, porque quando a gente trabalha com alimento, né? Antigamente tudo o povo tava assim, tirando um selfie. Tudo tirando selfie. Aí, hoje em dia eu tiro selfie de comida. Então as selfies são todas assim. Não são mais nem selfie, né, minha gente? São fotos. Então, tudo foto de comida. Então, uma outra planta que acho que a grande maioria de vocês também deve conhecer é o bredo. Gente, eu tenho certeza, se vocês mostrarem uma foto dessa para o pai de vocês, para a avó, elas vão dizer, não, tem. Ali, ó. Pode ir ali, sai no quintal, perto do giral, de alguma coisa, não sei o quê, vai ter um pé. Então, o bredo é outra planta muito comum, também classificada como punk, e que pode ser utilizada também para consumo. Lembrando, gente, tem coisas bem mais comuns como punk. Eu é porque estava inovando. Então, por exemplo, palma, a palma forrageira, é uma espécie de punk que a gente consome, né? Por exemplo, eu sempre comi palma na minha vida. Não sou gado, mas um refogadinho de palma tem seu lugar. Então, um outro exemplo de punk é o bredo. O que é que nós fizemos com o bredo? Uma mousse, um pudim. O pudim de bredo, que é fonte de vitaminas, principalmente do complexo B, e rico em ferro. O bredo, gente, ele é extremamente rico em ferro. Foi uma das plantas que mais me impressionou na quantidade de microminerais, principalmente das
dos sais minerais em si. Então, o ferro presente nele é uma quantidade bem importante em comparado com outras plantas. Por exemplo, ele tem mais ferro do que feijão, que é um alimento que muita gente... a pessoa está com anemia, tem que comer feijão. Se comer esse bredo também teria um efeito bem melhor até do que o feijão. Óbvio que é um tipo de ferro que não é tão absorvido pelo corpo. Mas se você cria o hábito de consumo, o seu corpo absorve. Não tanto quanto os ferros de origem animal. Mas de origem vegetal é uma excelente fonte, uma excelente oportunidade. Então, eu tenho o pudim de bredo aí, feito com o mesmo. Aqui tem uma outra muito comum, que é a língua de vaca. Olha só, gente. Não confunda as partes da vaca. Eu estou falando de língua de vaca. Não estou falando de pata de vaca. Porque muita gente conhece pata de vaca como um remédio utilizado para glicemia, né? Para diabetes. Minha avó mesmo tomava pata de vaca à torta direita. Só que esse aqui é a língua de vaca, que também é muito comum, nasce espontaneamente nas matas. Então, a língua de vaca, ela tem uma série de funcionalidades que podem ser utilizadas. E o que é que nós fizemos com a língua de vaca? Pizza. A massa da pizza, embaixo, ela é feita a partir da língua de vaca. E a gente utiliza, além da língua de vaca, gente, descartes de feijão. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas para produzir acarajé, você tem que descascar o feijão. Então, a casca do feijão é jogada fora. E a gente utilizou essa casca do feijão e do descarte da produção para a produção dessa massa. Então, é uma massa rica em ômega 3, rica em fibra e principalmente vitamina A. Então, tem essas fontes. Ainda tem ferro também. Então, tem uma funcionalidade bem importante. E essa pizza, ela é zero glúten também. Zero glúten e zero lactose que a gente desenvolveu. Ela foi criada mais ou menos dessa forma. Esse é um produto desenvolvido por um TCC de uma aluna. Então, ela criou o rótulo, ela criou toda as informações do produto e encaminhou para o processo de patenteamento. A grande maior parte desses produtos foram encaminhados. E aí, se tem um registro do produto dela, né? Que foi o produto obtido a partir do TCC da mesma. Então, se tem esse produto. Tá aqui um outro produto que eu amo, o melhor suco que eu já tomei na vida. Maracujá do mato, ou Passiflora cincinata. Minha gente, amo demais. Quando eu venho de Carinhanha para aqui para Salvador, que eu passo ali por Maracás, eu compro 2, 3 sacos. Chegando aqui em Salvador, eu despolpo ele e guardo congelado. Tomo suco de maracujá. 2 coisas que eu tomo o ano inteiro. Que eu uso o ano inteiro. Maracujá e pequi. São 2 coisas que eu sempre tenho aqui guardado. E aí, como é uma coisa que eu amo, eu também desenvolvi um produto a partir dele, que foi um cheesecake de maracujá do mato. A gente utilizou a polpa para a produção do recheio e parte do albedo, dessa parte branca do maracujá, na constituição da massa. Porque eu colocando o albedo em pó na massa, eu consegui diminuir o uso de gordura, né, de manteiga, que isso também é massa podre para a produção. Então, eu tenho aí a produção de um produto a partir de uma punk, porque o maracujá do mato é considerado punk, porque em outros locais eles não são consumidos, né? E ele nasce espontaneamente no mato, sem falar que é um produto riquíssimo em cálcio, viu? O maracujá do mato ele tem uma quantidade de cálcio equivalente a leite. Então, importantíssimo para consumo das pessoas, de todos nós, né? Todos nós precisamos do cálcio no nosso funcionamento, no nosso organismo. Então, a gente tem essa possibilidade. Um dos últimos produtos que eu tenho para apresentar para vocês, até porque está chegando no tempo, é o cupcake integral de maracujá. Então, a gente utilizou, para a produção desse cupcake, gente, a gente utilizou o maracujá como um todo. Na massa, a gente incluiu o albedo e as sementes. E a polpa, a gente fez uma cobertura. Essa foto está muito ruim. Mas, na época, o celular não era dos melhores e aí ficou essa foto desse jeito. Então, a gente utilizou parte da polpa para fazer uma calda e um merengue para colocar em cima. Mas se utilizou o maracujá inteiro. Inclusive, eu queria ver uma forma de utilizar a folha ainda, em alguma parte de constituição do produto, só que acabou
Esse aqui também foi um TCC de uma aluna. Ela defendeu logo porque ela tinha prazo, então a gente não seguiu tentando utilizar as folhas do maracujá. Mas aqui se utilizou o produto como inteiro. E detalhe, quando a gente fez a análise sensorial desse produto, ó, ele teve mais de 72% de avaliação de aceitação global. O ideal é 75%. Mas o que acontece? Quando a gente adicionou as sementes do maracujá dentro do cupcake, ele ficou um pouquinho amargo. Tanto que observe que em sabor ele caiu muito. Então ficou nessa questão de utilizar ou não as sementes por conta dessa aceitação. Mas nutricionalmente, adicionando a semente, ele melhoraria muito. Só que aí vem essa ponderação que eu já tinha comentado com vocês. Eu estou pensando em nutrição ou estou pensando em aceitação? Então tinha essa característica. Um outro produto que a gente desenvolveu é o sorvete Power. Esse ainda está em processo de desenvolvimento, que é um sorvete feito a partir de sementes. São 3 tipos de semente específica. Percebam que a Constituição não deixa nada a desejar a qualquer outro tipo de sorvete. Eu utilizo uma semente, eu não posso dizer o nome da semente, gente, porque ainda está em desenvolvimento. Eu utilizo uma semente gordurosa para dar a gordura específica, porque vocês sabem que a maior parte de sorvetes são feitos de gordura e carboidrato. Então, eu utilizo uma semente gordurosa para dar essa textura, essa característica do produto, que são produtos que eram produtos que a gente normalmente jogaria fora. Então, esse sorvete já foi feito análise sensorial, ele teve 100% de aceitação global. Algumas pessoas não gostaram da textura porque ficam pedaços dentro. Só que quando você mastiga o pedaço, ele tem gosto de amendoim. Só que muita gente quer o sorvete tradicional, né? Sem pedaços dentro. Então, a textura foi um dos aspectos, assim, que deixou a desejar um pouco. E pela aparência levemente esverdeada. Muita gente achava que seria de pistache ou qualquer coisa do tipo, mas o produto não tinha sabor disso. Ele tem sabor de chocolate. Então tinha esse aspecto que muita gente questionou por conta dessa característica, mas somente isso. Você observem que todas as outras, o menor índice foi 87%, que é um índice relativamente alto para um novo produto. E quando a gente fala das avaliações desse produto, ó, ele tem quase 14% de proteína. Ele pode ser considerado um sorvete rico em proteína, o que não existe no mercado. Até os sorvetes fit funcionais que tem aí no mercado, eles não têm essa quantidade de proteína, uma quantidade baixa de carboidrato e uma quantidade relativamente boa de fibra. Então, é um sorvete extremamente inovador. Lembram do bolo de taioba, que eu falei que parecia que estava lá no curral? Não sosseguei com ele. Eu falei, não, a gente precisa reformular esse bolo, que eu quero esse bolo bom. No fim das contas, tcharam! Aqui sim, esse é um produto que faz gosto consumo. Então, a gente acertou a formulação, revemos o processo produtivo e chegamos finalmente a um produto que a gente queria, constitucionalmente falando. Esse também é um produto de TCC de uma aluna. Então, tem essa característica extremamente positiva aí. E, por fim, foi essa pizza desenvolvida a partir de casca de cebola. Então, eu utilizei a casca de cebola na Constituição e ela ficou tão boa, minha gente, tão boa, que a gente nós não fizemos a análise sensorial dela recheada. A gente fez a análise sensorial dela assim, pura. Inclusive, a ideia é transformar não mais massa de pizza, mas sim transformar em um biscoito ou alguma coisa do tipo, porque não precisa de recheio. O sabor ficou muito bom, sem adição de sal e nenhum conservante. A gente armazenou ela na refrigeração por 3 meses e ela manteve todas as características originais do produto. Então, ó, muito bom. E teve 100% de aceitação global. Com isso, eu quero chamar a atenção para vocês das possibilidades que a gente tem no campo. O campo da gente, né, a zona rural em si, as nossas casas, são riquíssimas de possibilidades para a gente utilizar na produção de novos produtos. As punks é o principal exemplo disso. Agora sim, não vai sair arrancando qualquer mato que você tiver em sua casa e querer comer, que você pode se intoxicar. Tem que conhecer. As punks, existem diversos materiais na internet que designam quais são os tipos específicos comestíveis, quais são as características. Por exemplo, a própria taioba, deixa eu só voltar na foto da taioba aqui, que ela tem alguns macetezinhos. A taioba, por exemplo, só é comestível a taioba que tem esses
essas listas aí brancas. A taioba que tem a lista roxa, ela é tóxica. Então, são macetes que a gente tem que conhecer no consumo de punks. Que aí, como eu falei, gente, é um mundo de coisas. Se eu fosse falar aqui, eu falaria só sobre punks especificamente. Então, a gente tem um monte de possibilidades que a gente pode utilizar. Um monte de coisa disponível no nosso campo que a gente possa utilizar. Principalmente nessa temática de desenvolvimento de novos produtos. Perceba que todos os produtos foram criados nessa temática de alimento funcional, trazendo benefícios para as pessoas que vão consumir e, acima de tudo, em custo baixo. A gente precisa ter a ideia, botar em prática e aplicar essas coisas que a gente pensa especificamente para a criação desses novos produtos. Essas são algumas referências que eu utilizei. Meu, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer a Sinara e ao professor Lucas, que foram as pessoas que tiveram contato comigo, que me fizeram o convite para estar participando aqui com vocês. Aqui embaixo tem algumas redes sociais minhas. Nesse Instagram, Mostra Nutrição, o Jota, tem vários produtos que eu já desenvolvi dentro de uma disciplina que eu ministro, chamada Desenvolvimento de Novos Produtos. Na minha rede, no meu Instagram pessoal também eu posto algumas coisas. E nesse último Instagram, o Desenvolvimento Sustentável na Nutrição, é um projeto novo que eu estou constituindo agora justamente como o próprio nome está dizendo, desenvolvimento sustentável na criação de novos produtos em desenvolvimento. Então, a gente tem essa temática importante e a partir do final desse mês a gente já vai ter conteúdos lá postados nessa temática. Vocês são da área de agroindústria, mas tem um pé na nutrição, a nutrição tem um pé na agroindústria. A gente pode caminhar juntos aí sempre. Aqui tem algumas outras formas de contato comigo, lembrando que as redes sociais são uma das melhores formas. Agradeço demais o IFE pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar voltando, mesmo que virtualmente, à minha casa. Sinto como parte dessa família, porque foram 3 anos maravilhosos que eu vivi aí dentro do IFE. Pessoas fantásticas que eu conheci, professores que hoje são meus amigos, especificamente pessoas que nunca vão sair da minha vida. E, novamente, um grande abraço a todos os meus conterrâneos carinhanenses. Lembrando que encontrar minha mãe, todo mundo sabe quem é minha mãe. Quem encontrar minha mãe, mande um abraço para ela, diz que eu estou morrendo de saudade, mas de máscara e fale de longe, viu? Mantenha distância. Vamos zerar esse coronavírus. E o último recado, o coronavírus vai embora, porque a gente precisa trabalhar e continuar nossas pesquisas da melhor forma possível. Então, um grande abraço para todos vocês. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me perguntar nas redes sociais. E estou à disposição para novos encontros que a gente possa ter. Um grande abraço, bom evento para todos vocês e até a próxima.